Bom dia, mulheres! E mais uma semana está se iniciando e a gente já agradece a Deus por Ele nos dar a dádiva de acordar mais uma vez e poder cuidar dos nossos, poder agradecer a Ele pela vida, pelo dom da vida que nós estamos recebendo mais um dia de vida. Mulheres, nessa manhã de segunda-feira, eu já pedi para o Espírito Santo me iluminar, para que ele colocasse no meu coração uma palavra que estivesse realmente mexendo comigo, nas minhas estruturas. E ontem à noite ele já começou a me movimentar para vir aqui trazer essa palavra. E ontem, né, eu estava questionando a Deus, por que às vezes eu não consigo entender algumas coisas e por que parece que eu quero atropelar algumas situações da minha vida. E aí, lindamente, o Espírito Santo hoje, quando eu abri a minha Bíblia, Deus trouxe claramente a resposta para mim. Nós vamos meditar hoje em Isaías 28, do 23 ao 29. É uma parábola. E eu estava estudando, eu entendi que a parábola são recados de Deus para nós. São lições que Deus quer nos ensinar. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Que o Espírito Santo venha meditar venha trazer em mim, venha movimentar essa palavra em mim e que eu consiga também transbordar todo esse conhecimento que Ele está me colocando no meu coração para uma mulher dentro desse devocional. Então já prepara seu coração aí, fica aqui escutando, vamos absorver do céu essa palavra. Isaías 28, do 23 ao 29. Confesso para vocês que é uma palavra que eu achei um pouquinho, a minha versão aqui bíblica, ela é um pouquinho diferente. Tem umas palavras difíceis de entender, mas o Espírito Santo já abriu aqui com a sabedoria para me trazer para vocês. Aplicai os ouvidos para ouvir a minha voz. E ontem eu estava perguntando o quê? Senhor, por que tem coisas que eu não consigo entender? Então, o que ele falou comigo agora de manhã? Aplica teus ouvidos para me ouvir. Sede atento para escutar a minha palavra. Gente, isso aqui já começa a mexer com as minhas estruturas. Porventura o trabalhador trabalha sempre para semear, ou seja, só trabalha para plantar. Então, siga aqui que tem mais. Cava amanhã incessantemente o seu terreno, ele cava para ficar, para querer plantar um feijão, um arroz. Caso depois de ter aplanado a superfície não espalhará aí a nigela e semeará o cominho, ou seja, ele quer plantar, ao invés dele plantar milho, trigo, que é a nigela, ele quer plantar o cominho. E aqui diz o seguinte: ele lançará aí o trigo e a cevada e a espelta a eito. É o Senhor quem o instruiu, quem lhe ensinou o costume, pois não é necessário pisar na nigela com a grade, nem passar a roda sobre o cominho. Mas a nigela será batida como pau e o cominho como vara. Não se bate indefinidamente. Uma vez que sobre ele passa a roda, a poeira sem triturá-lo. Isso também vem do Senhor. Admirável é a sabedoria que vem dos céus. Amém? Até aqui. Depois quem está hoje ouvindo o devocional, pega a sua Bíblia, vai lá, veja como o Senhor vai ministrar essa palavra através dessa parábola aqui, lá em Isaías. E aqui Deus mostra que há um tempo certo. Saber o tempo certo de cada coisa é sabedoria. Então, e ele fala assim, pega a instrução que eu vou te dar. Isso aqui é uma instrução que Deus nos dá, que Ele colocou aqui na Bíblia,
que é em formato de parábolas, né? Que Jesus falava. E às vezes as pessoas falam assim, Deus, mas eu não consigo entender. O que eu estava questionando ontem? Senhor, eu não consigo entender, porque às vezes parece que eu quero pular os ciclos da minha vida. E aí Deus fala, pega a instrução. Não dá para pular etapas. Porque às vezes você também não tá nem preparado, né? Você não prepara a terra? Você não tá nem preparado. Suas estruturas ainda não estão preparadas o suficiente para aquilo que eu vou te entregar. Ou seja, eu tava ontem questionando Deus, falando, Deus, né? Ele fala, minha filha, você tá querendo pular etapa? Pula etapa não. E aqui o Senhor, Ele nos mostra a escutar nessa parábola, a escutar, a ter o tempo, entender o tempo de cada coisa, saber plantar com ordem, que é o difícil, né? Às vezes a gente quer sair jogando tudo, né? E não é por aí. Deus fala assim, ó, tem que saber a ordem. E saber aplicar na medida certa. Ah, Senhor, isso aí acho que me pega mais, sabia? Porque eu fico falando, Deus, a minha vontade é hoje de chegar e... Aí Deus fala assim, opa, né? Medida certa. Controle das emoções. Você tá sendo uma mulher controlada? Você tá sendo uma mulher que tá me escutando, que tá me ouvindo? Como tá sendo o seu plantio? Ou seja, e sabe, e aqui no finalzinho, né, no último, isso também vem do Senhor. Ou seja, recebe a instrução de Deus. Quem aprende a ouvir, a escutar aquilo que Deus está falando na nossa vida, a gente adianta o processo em relação à audição, a ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer nos falar. E às vezes eu falo, Deus, como eu sou teimosa, como eu sou... Aí falando do campo, né, o bichinho mais teimoso diz que é uma mula, porque às vezes você vira pra cá e ela não quer ir. Eu falo, Deus, tô me sentindo uma mula teimosa. Eu acho muito lindo quando Deus fala do agricultor aqui. Como eu morei no sítio, às vezes eu consigo me identificar com os bichinhos, né? Eu falo, nossa, Senhor, hoje eu me sinto uma mula teimosa, porque às vezes o Senhor tá querendo me domar, né? Porque o animalzinho, às vezes ele cresce lá no meio do pasto e às vezes precisa utilizar ele para montar até mesmo. Então, para começar essa doma é muito difícil, porque o bicho tá solto, até ele não aceita que você senta, não aceita que você coloque uma corda nele. Então eu falo, Deus, o bichinho é assim, imagine nós, né? Nós somos, me sinto às vezes indomável. Eu falo, só o Senhor para me quebrar não, né? Só o Senhor para me dobrar, para mim, o Senhor não permite que nós nos quebre. Por isso que Ele tá ali sempre nos segurando as mãos, sempre nos ajudando. Então quando a gente começa muito a questionar Deus, Deus fala assim, você só me questionando, você não tá me ouvindo. Silencia para você ouvir aquilo que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a plantar, eu quero te ensinar a me escutar, eu quero te instruir. Então você precisa saber o tempo certo de cada coisa. Porque quem mora no sítio sabe que se não é época de plantar milho, não vai dar milho. Se não é época de plantar o feijão não nasce. Ele até nasce, às vezes, a hora que vai abrir ele tá seco. Então isso que o Senhor nos mostra, que nós também precisamos ouvir, entender e aplicar, agir tudo com sabedoria divina. E quando nós estamos com o nosso coração voltados para aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós passamos por esse processo mais rápido. Então, mulheres, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã te movimente para ouvir com os ouvidos da fé aquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Essa manhã Ele fala assim, Luciele, para de ser essa mulinha teimosa. Me escuta. Você tá fazendo muito barulho. Você tá fazendo de coitadinha. Você tá se fazendo muitas vezes de, olha, o que ele fez.
olha o que essa pessoa fez comigo. Fico ali remoendo. E às vezes Deus fala assim, me escuta que eu tenho a solução para isso. Mas eu prefiro o quê? Ficar ali questionando Deus. Eu prefiro, por quê, Senhor? Por quê? Por quê? É claro que no tempo certo, Deus fala, quando você estiver com as estruturas reforçadas, eu consigo te mostrar o porquê de cada coisa. Por que que você às vezes plantou na hora errada, não me ouviu? E por que que quando você estava realmente atenta, você entendeu o seu processo? Mulheres, que vocês tenham uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus venha fazer um movimento dessa palavra dentro de você, assim como Ele já está fazendo comigo, e para que essa semana seja uma semana de muita bênção, de muita luz na vida de vocês. Amém? Que vocês tenham um dia e uma semana abençoada.